O evangelho não é moda. O evangelho é o novo de Deus que tem força para transformar pessoas e, a partir dessas pessoas transformadas, também transformar a sociedade. Agora, se a gente, para querer dar uma de legalzinho, começa a concordar com tudo o que é anti-evangelho, aí lascou-se. Estamos numa guerra espiritual entre o bem e o mal. E antes de dar o nosso voto a qualquer candidato, precisamos usar de alguns critérios para essa escolha. Inclusive aquilo que diz respeito aos nossos valores, como a defesa da família, a defesa da vida desde a sua concepção até a sua morte natural, a defesa da liberdade religiosa e a defesa da liberdade de expressão. Porque no mundo ou você vai ser de Deus ou você não vai ser. Ou é de Deus ou não é. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Não tem como você estar de um lado e de outro. Eu defendo aborto porque as mulheres... porque não! Ou você é de Deus ou você não é. Ou você defende a vida ou você defende a morte. Ou você está do lado da igreja ou você está do lado do inferno. Tem muita gente que, para dar uma de legalzinho, prefere imitar o mundo. Quando se trata de um pecado, por exemplo, vão dizer, não, isso não é tão assim como você está pensando. Pecado é pecado. Roubar será sempre pecado, a gente não pode amenizar. Fulano rouba, mas faz. Já ouviram isso? Só nos contos de Robin Hood, né? Ele tira dos ricos para dar aos pobres. Você acredita em Papai Noel, né? Coelhinho da Páscoa também? Tome cuidado. Tem muita gente pegando carona nesse tipo de compreensão das coisas. E muita gente que se diz cristã, tentando defender o que por natureza não tem defesa, o que é indefensável. Até o nome é chique, olha. Da corda, cristianismo fraco, evangelho de açúcar, de pessoas que não querem compromisso com Deus. Devemos com fidelidade transmitir o evangelho, por mais que isso toque na ferida de muita gente, que incomode e faça muita gente se retorcer. Tudo hoje é porque isso é discurso de ódio. De ódio contra o pecado, de ódio contra o diabo, de ódio contra a violência, de ódio contra este mundo maligno que está aí fora. Injusto, mentiroso, bandido. Esse é o mundo pagão que está aí. E nós não podemos nos conformar com ele. Então que vocês pelo menos saibam disso. Mude sua vida. Eu não posso mudar o evangelho. Mude de partido. Porque eu não posso mudar o evangelho. E antes que você diga que eu estou falando a favor de um e contra outro, hoje em dia com a internet não é difícil não. Vá lá no site do partido. Veja o que o partido defende. E tem coisas que partidos defendem que são anticristãs, anti-humanidade. E o católico não pode votar em gente assim. Está pecando. Se tem partido que apoia a pena de morte, eu não posso votar nele. Se tem partido que apoia a pena de morte pelo crime de A e de B, condenam à morte o inocente na barriga da mãe, eu não posso votar em gente desse partido. As mulheres pobres, elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido, o aborto é ilegal. Quando, na verdade, deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Então, nós ainda precisamos avançar muito. Eu defendo aborto porque as mulheres... porque não! Ou você é de Deus ou você não é. Ou você defende a vida ou você defende a morte. Ou você está do lado da igreja ou você está do lado do inferno. É inútil orar como cristão e depois votar como ateu. Rezar pela vida e depois votar em candidatos
a favor do aborto. Que sentido tem orar pela família e depois votar em candidatos que defendem ideologias que destroem a família? Orar pedindo a Deus pelos filhos e votar em quem defende a pedofilia e a ideologia do gênero. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. E não vou dizer a ninguém se deve votar em A, B ou C. Não. Não é meu papel como pastor estar dizendo a você isso e nem sequer empunhando bandeiras de partido A, B ou C. De maneira nenhuma. Mas eu quero lembrar uma coisa a todos vocês, e isso é muito importante. Está até na carta que os bispos do nosso regional escreveram. Não rasguem a sua certidão de batismo quando forem votar. Quando você for votar, vote como cristão, vote como católico. E eu espero que você não dê um antitestemunho elegendo candidatos que sejam a favor de aborto. Eu espero que você não eleja candidatos que queiram a legalização das drogas. Eu espero que você não eleja candidatos que busquem a destruição da família. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Ou o casamento é entre um homem e uma mulher ou não é. Ou o filho tem que crescer numa escola recebendo ensinamentos para a vida ou não. Eu não posso estar defendendo, porque hoje a ideologia de gênero, como é que eu vou deixar duas crianças dessas escutar bandidos dentro das escolas? Não vamos, não podemos. Guardemos as inocências dessas crianças. O demônio é tão mau que ele quer incutir numa criança dessa na escola que ela não é mulher, que ela não é homem, que ela deve escolher o que ela quiser. Que conversa é essa? Até um bacurinha a gente diz é macho, uma bacurinha é fêmea. Que conversa é essa? Esse é o Evangelho de Cristo. E se tiver que sofrer e ir para a cadeia, nós vamos, mas é esse o Evangelho de Cristo. Por isso Pedro foi crucificado cabeça para baixo, Paulo foi degolado fora de Roma, os apóstolos foram cerrados ao meio, perseguidos, queimados vivos, comidos pelos leões. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas e se inscreva no canal para que você possa receber mais conteúdos como esse. Cristão, não seja Judas nesta eleição. Judas traiu Jesus com um beijo, nós podemos traí-lo com nosso voto. Cristão que vota em quem apoia o aborto, traz Jesus. Cristão que vota em quem apoia a ideologia de gênero, traz Jesus. Cristão que vota em quem apoia a legalização das drogas, traz Jesus. Cristão que vota em partido comunista ou socialista, traz Jesus. Cristão que vota em candidato declaradamente corrupto, traz Jesus. Cristão, não traia Jesus com seu voto. Ah, mas fulano de tal é católico, mas quando ele está lá dentro do Congresso, ele esquece a fé, ele vai votar conforme a cartilha do partido, senão é expulso. Isso já aconteceu. Punido pelo PT por contrariar a decisão do terceiro Congresso Nacional, realizado em 2007, quando o partido determinou que a bancada teria que defender a descriminalização do aborto, Henrique Afonso foi suspenso das atividades partidárias por 3 meses e da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara Federal por 2 anos. Eu passei assim uns 2, 3 dias para absorver, compreender como é que 2 parlamentares que têm amparo dentro do Estatuto do PT de ser respeitados questões de consciência, questões de natureza filosófica, ética e religiosa, e de repente o Diretório Nacional te punir porque você tem um engajamento, uma luta em favor da vida, na luta contra a descriminalização do aborto no Brasil. E pelo amor de Deus, acabe com esse discurso de dizer, o padre está falando de fulano de tal, então ele é a favor de Beltrano. Deixa de besteira. Eu sou a favor do que é certo. E se eu vejo um erro de qualquer lado, eu não posso ser conivente. Tome cuidado, eu tenho que tocar nesses assuntos, porque esse ano é crucial, é ano de eleição. E embora eu tenha um dito cujo que gosta de tomar uma 51,
que fica dizendo que não precisa de padre nem de pastor, que vai direto com Deus a hora que ele quiser, o tanto que ele quiser. Fica minimizando. E tem gente dizendo que lugar de padre é na sacristia. Quando quero conversar com Deus, eu não preciso de padre ou de pastores. Eu posso me trancar no meu quarto e conversar com Deus quantas horas eu quiser, sem pedir favor a ninguém. É assim que a gente tem que fazer, para a gente não ser obrigado a escutar pessoas contando mentira, quando deveria estar cuidando da fé, quando deveria estar cuidando da espiritualidade, quando deveria estar lendo a Bíblia decentemente e não inventando coisas. Seria interessante esse senhor que gosta de tomar uma 51 e dar uma de político, lembrar que ele só fez carreira política porque teve padre e bispo que abriu a porta para ele. Ele tem memória curta? Se ele tem, eu não tenho não. Teve padre e bispo no passado que abriu a porta para esse infeliz. E hoje ele, quer dizer, hoje não. Desde quando chegou ao poder que ele cospe no prato que comeu. Procure conhecer histórias, vai ajudar muito vocês a discernirem. Nós temos que ser fiéis administradores do que nós recebemos. Não adianta orar como cristão e votar como ateu. Que Deus abençoe o Brasil e que o nome de Jesus seja exaltado na terra de Santa Cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tens que saber escolher. Se escolhes matar, também morrerás. Se deixas viver, também viverás. Então vive e deixa viver. Diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tens que saber escolher. Se escolhes matar, também morrerás. Se deixas viver,